Era fim de tarde, e o sol ardente do sertão começava a mergulhar lentamente atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com a terra seca e rachada. João segurava firme a mão de sua irmãzinha, Mariana, enquanto caminhavam descalços pela estrada de poeira fina que se levantava a cada passo dado. O estômago dos dois roncava alto, em um protesto que já havia se tornado cotidiano, doloroso, silencioso. Eles pararam diante da casa modesta, construída de barro e esperança, onde sua mãe, Dona Lourdes, os aguardava sentada na soleira, olhos fixos no horizonte, com uma expressão que João conhecia bem. Era o olhar preocupado de quem já não sabia o que fazer para alimentar os filhos. Mariana puxou suavemente a manga rasgada do irmão e perguntou com voz trêmula: João, será que hoje vai ter comida? O garoto apertou ainda mais forte a mão da irmã, engolindo seco a dúvida que também o consumia por dentro. Ele respirou fundo e respondeu com uma confiança que nem mesmo ele acreditava ter. Claro que vai, Mariana. A gente vai dar um jeito. Enquanto a escuridão tomava conta do céu, João sentiu no peito uma força desconhecida começar a despertar, algo que mudaria para sempre o destino daquela família. O amanhecer era sempre silencioso naquele canto esquecido do sertão, quebrado apenas pelo canto distante de alguns pássaros e pelo estalar ocasional dos galhos secos sob o calor crescente. A casa de barro, com suas paredes rachadas e telhado remendado com folhas de palmeira, era tudo o que João, Mariana e Dona Lourdes possuíam. No interior modesto, a luz filtrava-se suavemente por pequenas frestas, revelando um espaço vazio com poucos móveis. Uma mesa improvisada, 2 bancos bambus e um colchão velho no chão, onde dormiam juntos para espantar o frio das noites desertas. João, com apenas 14 anos, já carregava sobre seus ombros frágeis a responsabilidade que caberia a um adulto. Seus olhos castanhos refletiam maturidade precoce, resultado das duras experiências que enfrentava diariamente. O menino tinha as mãos ásperas de tanto buscar lenha, água e pequenas oportunidades de trabalho nas redondezas, sempre tentando manter a dignidade que aprendeu com o pai, que se fora cedo demais. Dona Lourdes, magra e já marcada pela vida, possuía um olhar doce, porém cansado, sempre buscando forças em sua fé inabalável para não deixar transparecer o desespero que sentia diante da escassez constante. Ela costurava pequenos retalhos na tentativa de vender alguma peça pela vila próxima, trabalho que raramente garantia uma refeição decente, mas que simbolizava sua luta diária pela sobrevivência. Mariana, com apenas 7 anos, era o raio de luz da casa. Mesmo vivendo naquela dura realidade, ainda mantinha intacta sua inocência, brincando com pequenos pedaços de madeira e gravetos secos encontrados no quintal, imaginando mundos onde não havia fome, sede, nem dor. Seus cabelos encaracolados, queimados pelo sol implacável, emolduravam um rosto onde brilhavam grandes olhos escuros, cheios de esperança. Era naquele cenário árido e duro que a família travava uma luta silenciosa contra a fome, enfrentando dias em que o único alimento era um caldo ralo feito de raízes e folhas, e noites em que dormiam com o estômago vazio. João, porém, não estava disposto a deixar aquela realidade definir o futuro deles. No fundo de seu coração jovem, uma semente de coragem e determinação começava a brotar, pronta para desafiar o destino imposto pela vida no sertão. Era cedo quando João despertou com um ruído seco vindo da cozinha improvisada. Ele se levantou rapidamente, seu coração disparado em ansiedade. Encontrou Dona Lourdes sentada no chão, segurando entre as mãos o último punhado de farinha que restava. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado, ela olhava para a farinha como se pudesse multiplicá-la com seu desespero. Acabou, João. Acabou tudo. Não sei o que vou fazer para alimentar vocês hoje. João sentiu um nó apertar-lhe o peito.
a sensação pesada de impotência sufocando-o. Ele aproximou-se da mãe, ajoelhou-se ao seu lado e, tentando disfarçar sua própria angústia, murmurou: Mãe, fique tranquila, vou encontrar algo pra gente. Eu prometo. Ela segurou suavemente o rosto do filho entre suas mãos, com ternura dolorosa, tentando sorrir em meio ao desespero. Meu menino, você é forte demais para sua idade, mas não posso deixar que carregue essa carga sozinho. João sorriu fraco, mas determinado, e saiu da casa antes que as lágrimas também caíssem de seus olhos. O sol já queimava forte lá fora, mas era um calor familiar, quase indiferente diante do fogo interno que consumia o garoto naquele momento. Ele caminhou pela estrada árida até a vila próxima, onde bateu de porta em porta, oferecendo pequenos trabalhos em troca de comida. Porém, todos os moradores também viviam com pouco ou quase nada. Alguns o olhavam com tristeza, outros apenas desviavam os olhos, incapazes de enfrentar a verdade refletida no olhar faminto do menino. Horas se passaram sem sucesso, e o desânimo começava a dominar João. Sentado sob uma árvore seca à beira da estrada, sentia o estômago contrair dolorosamente, sua cabeça latejando pelo calor e pela fome. Foi então que ouviu passos se aproximando. Levantou o rosto lentamente e viu Antônio, dono da única venda da região, parado à sua frente com expressão fechada. João, sinto muito, mas já não posso mais te vender fiado. Vocês precisam pagar o que devem ou não posso mais ajudar. João engoliu em seco, sentindo a humilhação corroer-lhe por dentro. Sua voz saiu trêmula. Seu Antônio, só um pouco mais de farinha. Eu prometo pagar, dou minha palavra. Antônio balançou a cabeça com pesar e foi embora sem dizer mais nada, deixando João sozinho, perdido no peso de uma responsabilidade esmagadora. Naquele momento, o garoto percebeu claramente que não havia mais ninguém para ajudá-lo. A sobrevivência de sua família dependia exclusivamente dele, e isso era algo que ele não podia ignorar. Decidiu ali mesmo que não permitiria mais que a fome vencesse aquela batalha. Era hora de tomar uma decisão difícil, mas necessária. João voltou para casa com passos pesados, sentindo o coração acelerar ao pensar na mãe e na irmã, esperando ansiosamente por alguma solução que ele não tinha conseguido encontrar. A cada metro que avançava, sentia-se mais angustiado pela certeza da fome que encontraria nos olhos das duas pessoas que mais amava no mundo. Ao cruzar a porta, foi recebido pelo olhar esperançoso de Mariana, que brincava distraidamente com gravetos pelo chão de terra batida. Dona Lourdes ergueu lentamente o olhar da costura improvisada, o rosto tentando esconder a expectativa amarga. João desviou os olhos, incapaz de suportar aquela cena, e anunciou, num tom que tentava soar seguro: Hoje a gente não conseguiu, mãe, mas amanhã eu dou um jeito, prometo. A noite chegou depressa, trazendo consigo o frio cortante e implacável que castigava ainda mais o corpo enfraquecido dos três. Encolhido no colchão, João não conseguia dormir. Sentia um aperto crescente no peito e os pensamentos se atropelavam em sua mente, sufocantes, impiedosos. Decidido a não passar mais uma noite em claro sem agir, levantou-se silenciosamente e saiu, sob a luz fraca de uma lua crescente, que lançava sombras pálidas na terra seca. Sem rumo definido, caminhou em direção ao riacho seco que cortava a região. O silêncio absoluto da madrugada era cortado apenas pelo som distante dos insetos e do vento assobiando suavemente entre os galhos secos. Foi ali, sentado às margens do riacho vazio, que João relembrou algo que seu pai lhe contara antes de partir. Filho, quando tudo parecer perdido, lembra que nossa terra nunca deixa quem a respeita sem sustento. Sempre há um jeito para quem sabe olhar além da dificuldade. Inspirado pela lembrança, João começou a explorar cuidadosamente as redondezas, seus pés tocando cuidadosamente o solo rachado e frio. Com uma persistência que nascia do desespero, revolveu pedras, cavou o chão
e buscou freneticamente por alguma fonte esquecida de alimento, algo que pudesse garantir pelo menos mais um dia de sobrevivência. Depois de quase 2 horas buscando, já exausto e quase derrotado, sua mão tocou em algo duro, enterrado sob a superfície seca. O coração disparou enquanto escavava ansiosamente, retirando da terra raízes grossas e suculentas que sabia serem comestíveis. Um alívio imenso tomou conta de seu corpo cansado, enchendo-o de energia renovada. Na manhã seguinte, apresentou orgulhoso seu achado para a mãe, cujos olhos se encheram de lágrimas silenciosas. A fome daquele dia estava afastada, mas João sabia que aquela solução era apenas temporária. Ele precisava de algo mais sólido, uma fonte permanente de sustento. Foi então que decidiu procurar ajuda fora da vila. Sabia dos perigos e dificuldades do caminho até a cidade grande, mas era o único caminho possível. Arrumou suas poucas coisas, despediu-se da mãe e da irmã com um abraço apertado e um sorriso corajoso. Eu vou voltar logo, mãe. Não se preocupa, tá bom? Cuida da Mariana para mim. Durante os próximos dias, João enfrentou um percurso duro, marcado pelo calor sufocante durante o dia e o frio cortante à noite. Caminhava com determinação, mas não sem obstáculos. Tempestades repentinas, animais selvagens, sede e uma solidão angustiante. No caminho, conheceu pessoas que compartilhavam histórias semelhantes de luta e superação. Alguns lhe ofereceram ajuda, outros viraram-lhe as costas. Cada interação, porém, fortalecia ainda mais sua determinação. Em um desses encontros, um homem mais velho chamado Severino, percebendo a coragem do garoto, deu-lhe não só comida e água, mas também palavras que João jamais esqueceria. Escuta, menino. O sertão é duro, mas só desiste dele quem esqueceu o tamanho da sua força. Vá em frente e mostre para a vida que você é maior que sua dificuldade. Finalmente, João chegou à cidade grande. Tudo ali era diferente. Barulho constante, cheiros intensos e pessoas apressadas, indiferentes a mais um garoto faminto das terras distantes. Sem saber exatamente por onde começar, foi batendo de porta em porta, pedindo emprego, disposto a aceitar qualquer coisa para garantir um futuro digno à sua família. A rejeição era frequente, dolorosa, mas João jamais permitiu que ela o definisse. Dormia ao relento em praças, bancos ou calçadas, alimentando-se pouco e lutando muito, sempre movido pela imagem da mãe e da irmã aguardando-o em casa. Um dia, quase sem forças, um casal de comerciantes viu João adormecido na porta de seu pequeno restaurante. Tocados pela coragem estampada no rosto jovem e sofrido do garoto, decidiram dar-lhe uma chance. Era a oportunidade que ele tanto havia buscado e que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a sua família. João se dedicou ao novo trabalho com afinco e determinação nunca vistos antes. O pequeno restaurante, simples e acolhedor, tornou-se seu refúgio e sua escola. O casal, Dona Rosa e seu Miguel, tratava-o como filho, ensinando-lhe não só tarefas práticas, mas também valores que moldariam seu caráter para sempre. Aos poucos, João começou a enviar pequenas quantias de dinheiro para casa, com mensagens curtas, cheias de saudades e promessas. Mas então, numa tarde chuvosa, a notícia chegou abruptamente através de uma carta amassada, entregue por um viajante da região. João, volte depressa. Sua mãe está muito doente. Precisamos de você aqui. O mundo de João pareceu desabar em segundos. A carta tremia em suas mãos, enquanto lágrimas quentes escorriam-lhe pelo rosto, misturando-se à chuva que caía impiedosamente lá fora. A urgência da situação fez seu coração bater acelerado, tomado por uma angústia quase insuportável. Ao comunicar a situação para Dona Rosa e seu Miguel, ambos tentaram acalmá-lo, oferecendo apoio para a viagem. Com uma mochila nas costas e o coração apertado, João partiu imediatamente rumo ao sertão. Durante o caminho de volta, enquanto enfrentava estradas lamacentas e tempestades fortes, cada pensamento era um golpe no peito.
E se chegasse tarde demais? Quando finalmente avistou sua casa, percebeu imediatamente que algo estava errado. Mariana, sentada na soleira, abraçava os joelhos e chorava baixinho. João correu desesperado, envolvendo a irmã num abraço protetor. Mari, cadê a mãe? O que aconteceu? Com os olhos inchados, a menina respondeu entre soluços. Ela tá fraca demais, João. Tá dormindo já faz tempo e não quer mais acordar. João entrou correndo na casa escura e encontrou Dona Lourdes deitada, pálida, respirando com dificuldade. Ajoelhou-se ao lado dela, segurando suas mãos geladas com força e murmurando com a voz embargada. Mãe, por favor, acorda. Eu tô aqui agora. Eu prometi que ia cuidar da senhora. O silêncio da casa só era interrompido pelos soluços contidos de Mariana e pela respiração frágil da mãe. João sentiu-se tomado por um desespero quase sufocante, lutando contra a sensação de impotência que tentava dominá-lo novamente. Mas naquele instante sombrio, ele se lembrou das palavras do pai, da força que Severino havia mencionado e do apoio daqueles que acreditaram nele. Uma chama de coragem voltou a crescer dentro do seu peito. Com voz firme, João disse baixinho, como um voto definitivo. Mãe, você não vai embora agora. Nós ainda temos muita vida pela frente. E naquela hora, enquanto apertava a mão frágil da mãe com determinação, João prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que sua família passasse fome ou sofresse daquele jeito novamente. João permaneceu ao lado da mãe por horas, segurando sua mão até o primeiro raio de sol surgir no horizonte. O canto suave dos pássaros anunciava o novo dia, e com ele uma esperança renovada. Quando Dona Lourdes abriu os olhos, encontrou o olhar terno e cheio de alegria do filho, que respirou fundo, aliviado. Com a recuperação lenta mas constante de Dona Lourdes, João sentiu a tensão interior se transformar em gratidão profunda. Ele decidiu que aquela pequena vitória era apenas o começo de uma mudança definitiva. Usando parte do dinheiro que economizara, comprou sementes de milho e feijão numa feira próxima, plantando-as em um pedaço de terra ao lado da casa. Convidou Mariana para regar os brotinhos todas as manhãs, ensinando-lhe, entre risos, a cuidar da vida que brotava da terra. A plantação passou a ser fonte de alimento e de orgulho para a família. Cada espiga verde e cada vagem que surgia simbolizava a persistência e a união daqueles que se recusaram a desistir. A comunidade observava, curiosa, e começou a oferecer ajuda. Um vizinho trouxe adubo, outro compartilhou técnicas de irrigação e Dona Lourdes passou a ensinar costura para as mulheres da região, transformando retalhos em renda extra. Meses depois, a casa de barro já não parecia tão frágil. As frestas foram reparadas, o telhado ganhou novas palhas e pinturas coloridas enfeitavam as paredes. Mariana, com a saúde restabelecida, corria feliz pelo quintal florido, enquanto Dona Lourdes exibia com orgulho os primeiros resultados da colheita. João, agora confiante, construíra uma pequena caixa de madeira para guardar a farinha, assegurando alimento para os dias menos férteis. O esforço coletivo transformou a realidade da família. O sofrimento e a escassez deram lugar a um cotidiano de trabalho compartilhado, aprendizado e esperança. A fome, que antes parecia invencível, tornou-se apenas uma memória dolorosa, capaz de fortalecer ainda mais os laços entre mãe e filhos. A história de João espalhou-se pela região, inspirando outras famílias a acreditarem no poder da determinação e da cooperação. As sementes plantadas no solo seco do sertão germinaram não apenas em plantas, mas em sonhos renovados, provando que mesmo diante das maiores adversidades, a união e a coragem podem florescer. Hoje, ao alisar atentamente as folhas verdes de sua plantação, João percebe a transformação que surgiu de um ato de coragem durante uma noite sem luar. Ele compreendeu que a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na capacidade de resistir, aprender
e crescer com cada desafio. Que a coragem de João lembre a todos nós que, juntos, somos capazes de transformar desespero em esperança duradoura. Essa história de coragem e superação nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a força do amor e da união pode transformar vidas. Se você se sentiu tocado pelo exemplo de João e sua família, deixe um comentário contando o que mais te inspirou. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança hoje e ajude a espalhar essa mensagem de fé e determinação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder histórias reais que fortalecem o coração. Deixe seu like para apoiar o trabalho e inspire outras pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos. A transformação começa com um gesto simples: espalhar esperança.